Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde eu quero saudar a todos os irmãos e amigos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, quero trazer aqui uma palavra de Deus, um pouco de ensinamento, despertamento. Glória a Deus, que nós estamos vivendo, aleluia, os dias difíceis, dias de cumprimento da palavra de Deus, dias que Deus está, aleluia, observando, procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Que diz na palavra de Deus que Deus não tem nenhum de nós como inocente, Deixa eu ver como é que está a conexão. Glória a Deus. Porque faz tempo que eu não faço vídeo ao vivo. Eu gosto de trazer uma palavra, uma mensagem, e também trazer um louvor para a glória de Deus. Que Deus fala conosco, Eu não sei se quem vai ouvir, quem vai querer ouvir essa mensagem, mas essa mensagem Deus sabe para quem vai direcionar, A palavra de Deus é verdade, que Deus fala que todo aquele que pertence a Deus ouve a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero trazer aqui uma mensagem que, aleluia, sobre os acontecimentos do mundo, Que Deus fala que todos nós vamos, aleluia, dar conta, de tudo aquilo que a gente pratica na face da terra. Então eu quero trazer um despertamento, aleluia, da palavra de Deus para nossas vidas, porque o mundo está aí, os sinais dos fins dos tempos, vemos por todos os lados. Glória a Deus. E nós vemos que muitas coisas mudaram, Aleluia. O mundo, aleluia, aumentou. Muitas casas que dizem que é igreja, E muitas vezes andam, aleluia, totalmente ao contrário da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não mudou. O homem muda, aleluia. Muitos mudam, aleluia, mas a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma, glória a Deus. E ela vai se cumprir desde o começo até o final. Ela vai se cumprir, e ela está se cumprindo, glória a Deus. Queira a gente ou não, E Deus vai cumprir com a sua palavra. Eu quero ler algumas partes aqui, alguns livros da Bíblia, Aleluia, é um despertamento, lembrar aquilo que muitos estão esquecendo. Muitos estão, aleluia, estão partindo dessa terra, aleluia, e não estão, aleluia, lembrando, aleluia, o que fala a palavra de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo na vida das pessoas, nas nossas vidas. Muitos não estão ligando, glória a Deus, não estão nem aí, aleluia. E Deus está trabalhando na terra. Muitos estão partindo de repente, glória a Deus. Muitos falando assim, Jesus não vai vir agora não, porque faz tempo que muitos falaram que Jesus estava para vir, aleluia. Mas Jesus muitas vezes para nós, para cada um de nós, já veio para muita gente, Ele falou que, aleluia, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Muitos já vieram falando que era Jesus, mas Jesus vem como ladrão, diz na sua palavra. Ele vai vir a hora que nós nem imaginemos. Jesus vai vir. Por isso que nós devemos estar, irmãos, preparados, Somos pecadores, mas todos os dias temos que procurar se arrepender do nosso pecado, procurar melhorar cada vez mais,
Aleluia, como diz a igreja, como diz Jesus disse para a igreja, né? As igrejas de Apocalipse, né? Eu quero ler aqui primeiro, eu estou falando assim porque eu não sei quando eu vou pregar de novo, falar de novo a mensagem, porque, aleluia, pregar a palavra de Deus, falar a verdade, não é fácil, né? Chegar aqui de frente à rede social e falar qualquer coisa é fácil, mas pregar a verdade, aleluia, porque vai ser cobrado de cada um de nós, né? A Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então é muito sério, irmão. Salvação é coisa séria, assim como a perdição é muito séria também. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que não é de qualquer maneira, né? Aleluia, temos que ser santos. Santos, aleluia, diz, aleluia, sede santo como eu sou santo, está na palavra de Deus, né? Temos que ser o sal da terra. Deus tem falado com muitos pregadores, né? Tem usado muitos dos seus servos para despertar a igreja sendo cada um de nós. Não é placa de igreja que vai salvar. Tem muita gente que está idolatrando placa de igrejas, né? Você tem que amar Jesus, irmão. Igreja somos nós. Placa quem inventou foi o homem, glória a Deus, para nos reunir, né? Mas muitos estão se separando, achando que existe vários céus. Não existe vários céus, só existe um céu. Só existe dois caminhos, né? Que levam para o céu e para o inferno. O inferno é coisa ruim, não é coisa boa. Muitos querem falar assim: inferno é o sepulcro, né? É o túmulo. Mas o inferno é coisa ruim, é fogo, é tormento, né? É coisa ruim. Quero ler aqui a palavra de Deus. Primeiro vou ler Gênesis capítulo 2, aqui no versículo 18. Aleluia. Capítulo 2, versículo 18. Que Deus vai falar assim: ó. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Glória a Deus. Far-lhe-ei uma adjuntora. Glória a Deus. Que esteja como diante dele. Glória a Deus. Deus faz uma adjuntora, né? Como você não consegue ficar sozinho, você tem que ter uma adjuntora. Glória a Deus. Aleluia. Como diz na palavra de Deus: deixará o homem seu pai e sua mãe e se ajuntará a sua adjuntora, a sua mulher. Vimos aí que muitos, aleluia, estão, aleluia, mudando de mulher, né? Trocando de mulher. Aleluia. Casando, separando, casando de novo. Totalmente ao contrário da palavra de Deus, né? Aleluia. A Bíblia diz assim que o homem era bom que ficasse só, né? Mas para não ficar se abrasando, então a gente está de novo, só pode ter uma mulher. Então é melhor casar. Aí você fala assim: mas se não dá certo, não casa, nem procura, fica servindo a Deus, porque casamento é muito sério, né? Casamento é muito sério. A igreja é a noiva. Nem todos vão se encontrar com o noivo, porque é muito sério. Não é de qualquer maneira, né? O noivo é só um. Só existe um noivo, aleluia, que deu a vida pela noiva, pela igreja, que é Jesus Cristo. Só existe um, aleluia. E a igreja somos nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, Ele é o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é membro, né? Se torna membro. Jesus é a cabeça. Então Ele é o noivo, nós somos a igreja. Aleluia. E também eu quero deixar aqui outro ensinamento para o nosso despertamento, né?
Glória a Deus. Deus está despertando o povo. Aleluia, para não se perder. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Em 1 Coríntios também vem falar assim, ó. 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 8, ele vai dizer assim, ó. Glória a Deus. É a palavra de Deus, irmão. Se a gente não falar, a palavra de Deus, ela não vai falar sozinho, não. A palavra de Deus fala que a gente temos que falar ela, falar a palavra de Deus. É Deus falando conosco, mas Deus quer usando cada um de nós falando para cada um, né? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 vai falar assim, ó. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8, está na Bíblia. Glória a Deus, a palavra de Deus. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, né? Aqui Paulo falava, né? Paulo ficou seguindo a Deus, né? Deu para Jesus. Glória a Deus. Aqui está falando, aleluia. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Fica só, né? Só com Jesus. Porque depois que casar, é muito sério, né? Não pode mais. O casamento é um só, né? Glória a Deus. Aleluia. É só um. Glória a Deus. Por isso que é espinhoso o casamento. Porque é só um. É espinhoso. A consequência vem. Aleluia. Glória a Deus. Pode separar? Pode. Pode arrumar outra? Pode. Mas vem a consequência. Glória a Deus. Deus dá o livre-arbítrio para todos nós. Ele ensina. A palavra de Deus a ensina, mas ninguém é obrigado. Ele não obriga ninguém. Glória a Deus. Ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Aleluia. Também aqui, ó. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, vai dizer assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Glória a Deus. Irmãos, por que tem muita gente famosa, assim, famosa, né? A gente não vou falar mais pessoas, aleluia, que estão fazendo essas coisas, estão casando, separando, pedindo divórcio, porque estão dando ouvido a doutrinas de demônios. Aleluia, glória a Deus. Estão dando ouvidos à doutrina de demônios, e depois não tem mais. Se continuar, não vai ter mais. Aleluia, glória a Deus, não vai ter mais volta. Glória a Jesus. Se não se arrepender, ainda em vida, enquanto está com vida, porque depois que morrer, só quem vai seguir você é as suas obras. Depois é só o juízo, é você e o juízo, é cada um de nós e o juízo de Deus. Glória a Deus. Ninguém vai lhe socorrer depois que você descer a sepultura. É só você e Deus. É só eu e Deus. É você e Deus. Glória a Deus. E Deus tem avisado para o povo. Deus tem avisado na face da terra. Aleluia. Deus tem falado com a humanidade de todas as maneiras, cumprindo a sua palavra, né? Através de guerras, através de fomes, através de mortes, através de matanças, né?
A Bíblia diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. O inimigo está aí, roubando, matando e destruindo. E Jesus está chamando, Jesus está despertando a cada um de nós, glória a Deus, através da sua palavra, falada por todo aquele que prega, que fala a verdade, aleluia, que está andando, procurando a falar, a seguir, aleluia, o caminho que é o caminho da vida eterna, glória a Deus. E para complementar, né, nessa mensagem dessa noite, eu quero ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Né? Deus é tão misericordioso, irmão, para com nossas vidas, porque por mais que a gente peque, por mais que a gente falhe, mas Ele está sempre pronto para nos perdoar. Né? Deus é bom demais, irmão. O homem se perde porque quer, mas Deus sempre está dando chance, todos os dias. Enquanto há vida, há esperança. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, ele vem falar assim, ó, o Espírito Santo de Deus falando conosco. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Aleluia. Lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem falado, Deus está falando nessa tarde para muitos aqui. Glória a Deus. Deus está dando para muitos a última chance. Glória a Deus. Deus está dando aqui para muitos a última chance. Glória a Deus. Lembra-te, porém, aleluia, que tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Você muitas vezes estava certinho, andando com Deus, agora anda tudo atrapalhado, enganando as pessoas, mas a Deus não engana. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não se arrepender, irmão, se a gente não se arrepender e deixar e voltar para Deus, aleluia, qualquer momento você pode não ter mais chance, aleluia. Enquanto há vida, há esperança. Essa é a palavra de Deus nessa tarde. Glória a Jesus. Porque muitos não vão ouvir mais. Muitos já não estão nem em nosso meio. Muitos queriam estar para voltar ao primeiro amor, mas não conseguem mais. Porque depois que você for para o outro lado, não tem mais volta. Glória a Deus. Como aconteceu com Lázaro, né? Que era pobre, e o rico. Lázaro era pobre, mas era rico, porque tinha salvação, tinha vida eterna. E o rico não tinha nada de Deus, não tinha nada com Deus, só queria saber das coisas da terra, né? E os dois morreram, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Lázaro foi para a presença de Deus, um lugar de paz, lugar de descanso. E o rico morreu, foi ser atormentado, queria voltar, mas não podia mais, queria se arrepender, mas não podia mais. Arrependimento é hoje, glória a Deus, é confessar a Jesus Cristo e deixar e praticar e voltar ao primeiro amor. Que Deus abençoe a todos nessa tarde. Vou deixar aqui um louvor para a glória de Deus, para a nossa meditação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Deus abençoe a todos nessa tarde. E pregaste as obras e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, ô cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. A fé sem as obras é morta. Temos que procurar praticar a bondade que Deus manda para cada um. Glória a Deus. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado para conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.